Olá pessoal, nessa semana a gente pode viver dias de grandes tensões. Essa é uma semana para a gente prestar muita atenção. No vídeo de hoje eu falo sobre a previsão semanal entre 12 e 18 de agosto, com alguns dos movimentos planetários mais importantes que marcam o período. Que tal a gente começar a falar sobre isso a partir de agora? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar e caiu de paraquedas neste vídeo, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as notificações. Além disso, acompanhe também a astróloga nas mais variadas redes sociais, todas as informações estão no site oficial e a gente se encontra muito no TikTok e no Instagram. No Instagram, @aastróloga, simples assim. Vamos começar com os movimentos lunares? A gente está vindo de uma semana de lua nova no signo de Leão. Foi uma linda lua nova que falou pra gente sobre brilho, sucesso, coragem. Vou deixar o vídeo para vocês saberem de onde a gente parte e para onde a gente vai. Não foi à toa que a gente viu grandes rainhas brilhando num pódio maravilhoso, repleto de mulheres e mulheres negras nas Olimpíadas. Tanto é que nesse brilho pessoal, que tem super a ver com a temporada leonina, a gente viu nada menos que Rebeca Andrade desbancando Simone Biles e todas elas numa reverência muito honrosa umas com as outras. Isso é típico dos melhores movimentos de Leão, né? E foi isso que a gente viu na semana passada. Entretanto, eu já imaginava que a gente pudesse ter alguma coisa bastante tensa na semana passada, mas a gente ainda estava no movimento das Olimpíadas, que é uma das maiores festas do planeta Terra, em que todo o planeta se comunica e celebra um momento de paz. É para isso que servem as Olimpíadas, para a gente ter, digamos, guerras simuladas em campo, e então todo o planeta vive um momento de paz nesse período entre quando Marte entra em campo, né, dentro de uma perspectiva dos esportes, né, imaginando que Marte é deus da guerra, mas também dos esportes. E então, dentro daquele período, como é que a gente poderia imaginar alguém tentando atrapalhar essa festividade? Obviamente que muita gente ficou muito preocupada, as autoridades de segurança no mundo inteiro, em se tratando de atentados. Isso foi ventilado inúmeras vezes sobre a possibilidade de atentados nos Jogos Olímpicos de Paris. Entretanto, nada disso rolou, isso foi muito bom. Só que, se toda essa tensão não teve vazão naquela ocasião, é muito possível que a partir de agora tenha. E é sobre isso que eu escrevo no texto de hoje. Agora que o evento acabou, devemos voltar ao tom perigoso por todas as respostas pendentes que ainda estamos esperando no mundo. Aliás, todas as questões mais importantes relativamente a Israel, Gaza, Irã, Iêmen, Líbano estão em suspenso, né? Espera-se uma resposta do Irã, né, com relação ao atentado que matou o dirigente do Hamas, exatamente no Irã, e outras situações, como por exemplo aqui na América Latina, como é que fica a situação da Venezuela e como é que fica a situação de Ucrânia e de Rússia. Tudo isso acontece numa semana de lua crescente. Essa é uma semana de lua crescente que vai de 12 a 18 de agosto, tá bom? O que mais me preocupa é o seguinte: na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, no dia 19 de agosto, a gente tem uma lua cheia no signo de Aquário. E essa me preocupa, porque é justamente no clarão do luar que a gente vai ver coisas despontando. E nessa lua cheia a gente vai ter uma lua de grandes tensões, falando pra gente de um momento explosivo, transformador, revelador, conectado a questões da temática aquariana, que tem a ver com política, tem a ver com ideologia, grandes líderes, que tem a ver com Leão, e as massas extremamente agitadas. Vamos nos preparando, porque essa é uma semana de fortes tensões planetárias em que a gente ainda se prepara para uma lua cheia na semana que vem, imaginando que a gente não precisa ter a lua cheia para as coisas acontecerem. Poucos dias antes da lua cheia, a gente pode ver essa ignição menor explodindo, né? Bom, essa é uma semana em que a gente tem muito marcadamente a grande conjunção de Marte com Júpiter. Eu já falei isso num vídeo, deixo o vídeo para vocês entenderem. Ela já está vindo desde a lua nova da semana passada e fica muito mais marcada de 12 a 16 de agosto.
Esse é um encontro que naturalmente ele é muito favorável, é o encontro do Deus da ação junto com Júpiter, que tudo amplia. Então aqui a gente está falando de um forte impulso de vontade, a gente está falando de desejo, de potência, de entusiasmo, de otimismo, de oportunidade, de crescimento, e tudo isso no signo de Gêmeos. Afinal de contas, a grande marca de sorte do ano é Júpiter em Gêmeos, deixo para vocês. Então a partir do momento em que Júpiter está em Gêmeos e se soma a Marte, que traz toda essa potência, a gente pode imaginar um movimento incrível, só que tudo tem seu aspecto de luz e de sombra, né? Porque, inclusive, essa pode ser uma grande ignição para movimentos de guerra e de conflito no mundo. Desde guerras e conflitos, digamos, conflitos menorzinhos, alguma coisa na sua vizinhança, no seu condomínio, como alguma coisa em escala nacional e internacional. Então, vamos prestando atenção, tá bom? Outra questão relativamente a esse encontro é imaginar que ambos os planetas estão no signo de Gêmeos. E em Gêmeos, dentro de uma perspectiva que não é muito bacana, a gente pode estar falando de grandes conflitos, mas também de mentira, de fake news e de situações de inconsistência e inconsequência. Justamente falei sobre isso no vídeo, deixo para vocês assistirem e entenderem de maneira mais profunda um movimento que rola nesta semana, mas que eu já antecipei na semana passada, então fica por dentro que lá estão todos os detalhes. Queria falar sobre um assunto que me pediram para falar nesse final de semana, que foi a catástrofe do acidente, né, que caiu em São Paulo, matando mais de 60 pessoas. Antes de mais nada, toda a minha solidariedade às 60 famílias, mais de 60 famílias que perderam seus entes queridos. É uma catástrofe, é uma grande catástrofe. Nesse final de semana eu recebi uma avalanche de mensagens de pessoas pedindo para eu falar sobre o evento. Eu gostaria de dizer o seguinte, pessoal, nem todo mundo tem que falar sobre tudo. E mesmo que eu seja jornalista e astróloga, e muitos assuntos me interessem, e todos eles passem pela astrologia, primeiro que a gente não vai falar sobre tudo. Segundo que se a gente for falar, a gente tem que falar com conhecimento de causa, a gente precisa pesquisar, precisa estudar, justamente para não falar besteira, e justamente numa semana em que Marte está conjunto com Júpiter em Gêmeos. Então a possibilidade da gente falar sem pensar, falar de maneira impulsiva, falar de maneira inconsequente, é fácil, a gente pode cair nessa cilada, por isso que é bom a gente entender de astrologia, justamente para a gente se poupar. Em se tratando deste evento, que é um evento extremamente técnico, que envolve questões absolutamente técnicas, que nós, leigos, no assunto de engenharia aérea, né, tudo isso é tão distante da nossa realidade que é muito difícil a gente ter uma opinião. Aliás, não deveríamos escutar as autoridades, né? O que as pessoas especialistas no assunto têm a dizer. Entretanto, olhando para o céu do momento, eu diria que a gente está muito menos enrascado com planetas que falam para a gente de questões acidentais e olhando para o céu, não para a companhia aérea, não necessariamente para a situação, mas olhando para o céu. O que está acontecendo entre microcosmo e macrocosmo no momento do acidente? A conjunção entre dois planetas que dizem para a gente que mentira mata. Eu estou falando sobre isso desde a semana passada, inclusive naquele vídeo, né, que eu já sugeri para vocês. E eu acho que essa é uma seta, a seta das inverdades, pode ser uma seta para a gente entender essa situação que aconteceu neste final de semana e que é extremamente trágica, que é uma grande tragédia. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam sob tal configuração lá em cima e cá embaixo. Bom, dando continuidade, eu queria falar o seguinte, que nessa semana, além da gente ter Marte e Júpiter em conjunção, a gente tem Marte em quadratura com Saturno e logo na sequência a gente tem Saturno e Júpiter fazendo uma quadratura. Então a gente tem uma quadratura T nessa semana, por isso esse é um dos motivos, inclusive, para a gente ter uma semana extremamente tensa. É interessante perceber que no movimento de Marte com Júpiter ele expande e no movimento de Marte com Saturno ele retrai. Então vamos prestar atenção porque é um movimento de bate-assopra, de cresce e restringe, que é difícil de entender. Essa quadratura entre Marte e Saturno vai acontecer entre os dias 14 e 17, a gente já pode ver a partir do começo dessa semana. E aqui, como eu escrevo no texto, a gente pode se arrepender de algumas coisas que a gente faça no afã dos acontecimentos. Por isso,
Por causa da tensão com Saturno retrógrado em Peixes, a gente pode falar de algumas coisas ligadas à saúde física e mental, mas também a questões relacionadas ao redimensionamento dos nossos sonhos, tá? Porque Saturno está em Peixes. Saturno não irá perdoar um crescimento insustentável e inconsequente. Essa é uma das pegadas interessantes para a gente conseguir entender como é que Saturno vai dar uma brecada em Marte e Júpiter. No afã de que a gente vai fazer e acontecer, pum, cata, pum, 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 tudo vai acontecer, eu vou fazer um puta de um sucesso, vou brilhar. E aí Saturno vira e fala, vem cá, mas você fez um plano adequado? Você é uma pessoa que se organizou para isso? Você tem fundos para isso? Você tem emoção para isso? Você tem estrutura para isso? Saturno é solidez e estrutura. As coisas que você planejou, sonhou, param de pé? Esse é um questionamento importante para muitas questões em se tratando de vida planetária, em se tratando dos países e política internacional, que é um assunto que eu adoro, mas também para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. Bota aí a cabeça para funcionar e vamos conversando aqui embaixo do nosso espaço de terapia coletiva, que a gente tem muito que trocar. O terceiro movimento que faz parte dessa grande quadratura em T é justamente Júpiter em quadratura com Saturno. Essa é uma marca importante que vai entre os dias 14 e 24 de agosto. O que acontece, moçada? Também já estou falando sobre isso desde a semana passada. Em dezembro de 2020, a gente teve a conjunção desses dois planetas, Júpiter e Saturno, que são planetas sociais. Eles reiniciaram, deram início, na verdade, a um grande ciclo chamado a época de A Grande Mutação. Eu falei sobre isso no vídeo Os Gatilhos para a Guerra, que inclusive tem muito a ver com isso, que falam pra gente sobre a primeira quadratura depois daquele grande encontro que se deu em Aquário. A partir de agora, o que vai acontecer? São os desejos de expansão, de crescimento, de exagero, de sucesso, de tudo de Júpiter, sendo forçados, estressados, impedidos, questionados, inviabilizados, criticados por Saturno. Então a gente pode ter um movimento em que parece que a gente vai se lançar no mundo e de repente vem alguém e te puxa pela camisa. Mas te puxa pela camisa para você também parar e pensar e repensar uma série de coisas, e é importante fazer isso tudo justamente, inclusive, porque a gente está com um Mercúrio retrógrado em Virgem, repensar processos de trabalho. Tá bom? Embora daqui a pouco, nessa semana, Mercúrio volta no signo de Leão e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Deixa o vídeo Mercúrio retrógrado para vocês pensarem o quanto pode ser interessante repensar determinadas questões e principalmente nessa bucha entre Júpiter e Saturno, tá bom? Essa é uma marca que provoca na gente sensações de inconstância, limitação, ineficácia, desistência, desânimo e a necessidade da gente repensar planos e sonhos, tá? Em várias áreas da vida da gente. Autocrítica nesse momento é algo bastante importante, inclusive porque estamos com Mercúrio retrógrado em Virgem. E o que poderia ser uma explosão de força, como eu já disse, né? Pode esbarrar numa implosão de Saturno provocada por decisões equivocadas, juvenis e megalomaníacas, que também tem meio a ver, digamos assim, com uma temporada leonina. Uma das notícias que merece uma das notícias que merece atenção é a incursão de tropas ucranianas em solo russo pela primeira vez. A guerra entre Ucrânia e Rússia começou em fevereiro de 2022, vocês se lembram? E essa é a primeira vez que os russos armados, inclusive com armamento da OTAN, ou seja, de outros países, entra em solo russo. Talvez as pessoas não tenham a dimensão da magnitude disso. Isso é enorme. A Rússia foi invadida pelas forças ucranianas de ontem para hoje, nesse final de semana para cá, segunda-feira. Isso pode ter repercussões imensas. Inclusive o país vizinho, a Bielorrússia, ou Belarus, já começou a colocar os seus tanques em campo para ajudar o amigo Vladimir Putin. Isso é enorme. E isso acontece numa semana com todos esses planetas em tensão. Além de todos os outros conflitos que a gente já está vendo no mundo. Então a sensação que eu tenho é uma sensação de que tudo vai acontecer, tudo pode acontecer ao mesmo tempo, tá? Por falar em atraso civilizacional, é interessante, falei sobre isso na semana passada, que essa conjunção essa quadratura de Júpiter com Saturno, como são planetas sociais e estão numa tensão,
de quadratura, a gente tem que obedecer às regras da astrologia, a gente pode falar de um atraso social. E de repente, numa segunda-feira, a gente acorda com uma cena chocante, que é a usina de Zaporizhzhia em chamas, com uma fumaça negra enorme ocupando a região. Nem os russos assumiram a responsabilidade por isso e nem os ucranianos. A última vez que a gente viu uma ameaça à usina foi em março de 2022. Eu falei sobre isso também no vídeo da semana passada. A gente estava com Zaporizhzhia longe do nosso radar. Falei sobre isso na quinta-feira. Ninguém estava nem lembrando mais dessa história. E na segunda-feira a gente tem essa cena que é muito simbólica de uma usina nuclear em chamas. Isso é uma ameaça tremenda. Embora digam que já esteja controlada, eu gostaria de remeter ao símbolo, isso é enorme, tá bom? Bom, dando sequência à história de Mercúrio, que está retrógrado em Virgem, nessa semana a gente tem Mercúrio voltando para Leão. Então ele vai estar Mercúrio retrô em Leão entre os dias 14 de agosto e 9 de setembro. Aqui a gente vai estar revendo e repensando várias questões em se tratando da maneira como a gente fala, o que a gente propõe, como a gente trabalha, e sobre questões leoninas, como a gente se impõe a partir da nossa fala. E aí, como a gente está falando de um arquétipo de lideranças, celebridades, pessoas de poder, de visibilidade midiática, pode ser que sejam pessoas que venham a se arrepender das asneiras que podem dizer durante esse período. Então vale a pena a gente prestar muita atenção, imaginando que Mercúrio só volta ao seu movimento direto no dia 9 de setembro. Ou melhor, é isso mesmo? Volta para andar para frente no dia 29 de setembro. Vou confirmar essa data. Não é 29 de setembro, é até 28 de agosto. A gente tem movimento retrógrado até o dia 28 de agosto, tá bom? E aí, o que está acontecendo? O mês inteiro de agosto está marcado por um Mercúrio retrô. Então não é tempo de assertividades, é tempo de rever, repensar determinadas coisas, tá bom? Por isso, aí eu escrevo, agora é hora de baixar o tom e repensar atitudes com mais honra e inteligência, que é pra gente não andar falando besteira e depois acabar se arrependendo. Entre os dias, marca aí na tua agenda, 17 e 19 de agosto, a gente tem este Mercúrio retrô fazendo uma tensão com Urano em Touro. Aí é que a palavra atropelada, avacalhada, ganha força, explosão e muda contextos porque a gente falou que não devia falar, tá? E assim, alguns tiranos poderão se sair muito mal. Novamente eu teria olhos, outra vez, para os conflitos atuais na América Latina, no Oriente Médio e na Europa. Nas eleições do Brasil e dos Estados Unidos, a coleção de asneira, de baboseira e de lacração que vai rolar com esse Mercúrio retrô em Leão, a ver. Ou não, né? Desliga a televisão, porque tem hora que basta, né? Não dá para ouvir tanta besteira. Vamos lá. O último aspecto importante da semana é o seguinte. A gente tem toda essa ingresia, essa grande quadratura em T durante a semana, e aí a Vênus em Virgem se soma a essa bagunça durante os próximos dias. Então a gente vai ter a Vênus participando da quadratura entre os dias 15 e 20 de agosto. Aqui a gente está falando da deusa dos amores e dos valores participando de um processo que está muito difícil. Então a gente pode ver fortes tensões em se tratando de parcerias, relacionamentos amorosos. Essa é uma semana azeda para resolver questões com o seu amor ou com a sua amora. Então vai bem devagar, né? Em se tratando de questões financeiras. Vocês se lembram que na semana passada houve um forte abalo sísmico nas bolsas de valores do mundo, repercutindo inclusive na bolsa do Japão com uma queda histórica? Nesta segunda-feira e nesta semana a gente pode ver alguma coisa nessa toada por conta de todas essas tensões e porque a Vênus ainda está no meio, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Enfim, tentando ligar os pontos, esta pode ser uma semana de graves tensões, decisões equivocadas, palavras mal colocadas, de sonhos de expansão seguidos de algumas frustrações. Mas não é frustração pela frustração, só porque Saturno gosta de ficar te macerando, te apertando e te aniquilando. É porque ele está falando que tem algumas coisas que a gente tem que reorganizar e repensar. Tá bom? E de repente, nessa grande tensão, nesse afã de resolver algumas situações, a gente pode mover a peça errada do tabuleiro. Tem uma frase que eu compartilhei com vocês na Astróloga ontem, no Instagram, que é uma frase da
incrível, lúcida, clarividente, Clarice Lispector, que ela teria dito o seguinte: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta um edifício inteiro. Sabe quando a gente está vendo uma parede que está toda torta em construção? E aí a gente está ali querendo colocar um tijolo torto no lugar? Só que às vezes acertar aquele tijolo significa entortar todos os outros. Então às vezes é aquela tortura que está ali, aquela coisinha torta que está ali na sua vida, na sua personalidade, no seu comportamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, que continua sustentando determinadas situações que não deveriam ser mexidas pelos próximos tempos, porque tá mal, mas tá bom. Entende o que eu tô querendo dizer? Embora a coisa não esteja funcionando da melhor maneira possível, talvez seja melhor ficar quieto, porque a semana vai ser complicada e essa parede inteira pode desabar. E isso a gente pode imaginar em vários lugares do mundo. De novo, nas situações mais importantes de relações internacionais e nas nossas relações de sociedade, de Brasil, de trabalho, de casa, de família, de relacionamento e dentro da gente, sempre dentro de uma perspectiva em que as dinâmicas acontecem do macro para o micro. Faz sentido para você? Eu realmente espero que sim. Deixe seus comentários aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, que é para a gente ir conversando mais sobre esses assuntos. E, obviamente, que as temáticas mais importantes da semana, eu vou fazendo vídeos especiais e a gente vai entrando cada vez mais a fundo em mais detalhes sobre algumas dessas questões. Essa é uma semana delicada, especialmente delicada para pessoas que têm aspectos importantes no signo de Gêmeos, também no signo de Virgem, também no signo de Peixes. É bom a gente prestando atenção e todos nós temos questões importantes nesses signos, então é muito delicado para todos nós. Posso pedir uma coisa para vocês? Por favor, compartilhem este trabalho que é feito com tanto esmero e com tanto carinho com os seus amigos, com as suas amigas e com os seus familiares. Espero que esse seja um farol para todos nós. Muito obrigada. A gente se vê de novo na quarta-feira. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.